Shalom. Vamos fazer mais um comentário a respeito da Parashá da semana. Como nós sabemos, eventualmente, algumas Parashot nos anos regulares são lidas junto com outras. A desta semana chama-se Matot e ela é lida juntamente com a Parashá Masei. Então, vamos dar início com a Parashá Matot. A leitura está no livro de Números, capítulo 30, começando no verso 2 na Bíblia judaica e no verso 1 na Bíblia cristã. E vai até o capítulo 32, verso 42. A Haftará está no livro de Jeremias, capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 3. E o Brit Hadashah é a leitura do livro de Atos, capítulo 9, do verso 1 ao 22. Então, vimos que a Parashá tem o nome de Matot, que significa tribos. Então o Eterno determina a Moisés que instrua os líderes das tribos de Israel os parâmetros sobre os votos e juramentos, assunto que se revela importante e não deve ser considerado levianamente. O Eterno, que tem toda a autoridade e é a plena justiça, ordenou que Moisés ordenasse uma vingança contra os midianitas, determinando uma guerra em que 1.000 homens de cada tribo, encabeçados por Finéias, o sacerdote, formassem um exército que deveriam exterminar todas as forças de Midian. E assim fizeram, e mataram também os 5 reis de Midian, e junto estava Bilã, lembra do Balaão, que também morreu à espada. Foram também mortos todos os meninos, porque futuramente eles seriam homens quando eles crescessem, né? E eles poderiam desejar vingança contra Israel. E também todas as mulheres que não fossem virgens deveriam também ser mortas, pois foram elas as responsáveis pelo pecado dos israelitas na região de Peor, quando Bilam sugeriu que Balaque, o rei midianita, que a única forma de amaldiçoar Israel seria fazê-los pecar com as suas mulheres e também prevaricarem contra o seu Deus. Depois, Moisés distribuiu os despojos da guerra, conforme a instrução do Eterno, provendo também a tribo de Levi, mesmo que nessa tribo não houvesse um exército que pudesse ir ao combate. As tribos de Ruben e Gad tomaram posse das terras a leste do Jordão, mas se comprometeram a seguir as demais tribos, junto com os demais, atravessando o Jordão até a completa conquista da terra de Israel, agora já sobre a liderança de Josué. Na Haftará, vemos o chamado de Jeremias e as palavras do Eterno contra Jerusalém, pois o povo permitiu que deuses estranhos adentrassem no meio da comunidade israelita, o que produziria consequências. Mas também eles são lembrados de que no passado o Eterno os guardava e removia os povos que desejavam destruí-los. Agora, na leitura escolhida do Brit Hadashah, nós vemos um perigoso inimigo dos messiânicos se levantando com fúria, prendendo e perseguindo os discípulos de Yeshua. A mão do Eterno interviu para livrar os seus filhos e removeu o feroz opositor. Só que, desta vez, não foi matando esse perseguidor, mas fazendo-o mudar de lado. Assim, o perseguidor passou a ser perseguido e assim permaneceu fiel ao seu Salvador
até o fim da sua vida. Agora nós vamos então fazer o comentário da outra paraxá, que é a paraxá Massei. A paraxá, a leitura é feita no livro de Números, capítulo 31, do verso 1 até o capítulo 36, no verso 13. A Haftará, a leitura está em Jeremias, capítulo 2, verso 4 até o verso 28, no capítulo 3, verso 4 e no capítulo 4, versos 1 e 2. E a leitura do Brit Hadashah está na carta de Tiago, capítulo 4, versos 1 a 10. Então esta paraxá tem o nome Massei, que significa jornadas. O Eterno ordenou que Moisés registrasse todas as etapas da sua jornada pelo deserto, começando pela saída de Ramessés até chegarem às campinas de Moabe, perto do Jordão. Ali, o Eterno começou a estabelecer diretrizes para que o povo israelita tomasse posse da terra. Depois que eles passassem pelo Jordão, deveriam destruir todas as nações que habitassem na terra. Seus deuses deveriam ser destruídos, como também tudo que estivesse associado a eles. Foi ordenado que a terra conquistada fosse distribuída por sorteio às tribos de Israel. Sobre as nações que habitavam Canaã, nenhuma deveria sobrar. Caso contrário, elas seriam farpas em seus olhos e espinho em suas costas, causando muitos problemas e consequências a eles. O Eterno determinou quais deveriam ser os limites do seu território, delimitando as fronteiras previstas para ser a terra de Israel. Fronteiras estas que nunca foram conquistadas pelos hebreus. O Eterno definiu também que após a conquista da terra, cidades deveriam ser designadas para a habitação dos levitas, pois eles não receberiam herança junto com as outras tribos. Dentre estas cidades, 6 deveriam ser designadas como cidades de refúgio, para onde pessoas que mataram alguém sem intenção pudessem se refugiar sem serem injustiçados pelos parentes do morto antes do devido julgamento. Mais tarde, temos mais detalhes sobre a distribuição de heranças para as mulheres e fica definido para evitar desagregação das terras das tribos. Então as mulheres só poderiam se casar com homens, com quem elas quisessem, mas desde que fossem da mesma tribo. Essas foram as últimas instruções que eles receberam de Moisés quando já estavam próximos do Jordão e do outro lado de Jericó. Na Haftará, a palavra do Eterno veio a Jeremias para repreender Israel por sua traição, por deixarem de ser fiéis e seguirem falsos deuses. São lembrados que, a princípio, eles eram obedientes, mas depois seguiram as maldades que o Eterno já tinha alertado para não seguirem. Deixaram-se seduzir pelos ídolos das nações pagãs. O Eterno faz comparação com os povos gentios que eram fiéis aos seus falsos deuses, mas Israel, que sabia que o seu Deus é verdadeiro e atuante, o abandonou, trocando-o pelos falsos e não querendo mais voltar atrás. Mas o Eterno convida à reconciliação e promete abençoar. Na leitura escolhida do Brit Hadashah, nós encontramos Tiago, lembrando que o nome Tiago de verdade mesmo é Jacó.
E essa carta, então, ele está exortando a todos os que deixam a intimidade com o Eterno. Primeiro, ele identifica o motivo das contendas. Depois, o fato da perda da comunhão, pois se pede e não se recebe, é porque não há entendimento entre as partes. Então, quando a pessoa ora e não é respondido, está faltando um ponto de comunicação adequado. E assim temos a orientação de nos voltarmos à comunhão com o Eterno, pois Ele sempre está pronto a nos receber, desde que haja arrependimento. E assim, que o Eterno possa dar pleno entendimento e edificação a todos que meditarem nas leituras desta semana. E que o Eterno os abençoe grandemente. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.